Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as superfícies geradas por uma geratriz e apoiadas sobre uma diretriz. Também vamos definir a superfície prismática convexa indefinida e o prisma convexo indefinido. Barbadinha. Tá? Então, superfícies. Seja uma reta G que se desloca no espaço. O conjunto de todos os pontos situados sobre todas as posições ocupadas por G em seu deslocamento chama-se superfície. Tá? A reta G, que em seu deslocamento pode se manter invariável ou não, é chamada de geratriz da superfície. A linha D, sobre a qual a geratriz se deve apoiar, chama-se diretriz da superfície. Então eu tenho aqui uma reta que eu vou chamar de geratriz e ela vai gerar a nossa superfície. E eu tenho aqui uma linha que é a nossa diretriz. Então a reta vai se deslocar sobre essa linha aqui. Tá? Claro que a reta vai, como é uma reta, ela é infinita para cima ou para baixo, mas ela vai seguir essa diretriz aqui. Então nós vamos ter uma figura desse tipo. Tá? Só que não são só retas assim. Tá? Existem infinitas retas entre duas aqui. Tá? Na verdade, isso aqui é uma superfície, né? Toda cheia. Tá? Então a geratriz vai se deslocar conforme essa diretriz aqui, formando essa superfície. Barbadinha. Se a geratriz assume em seu deslocamento uma posição determinada em relação a uma outra superfície fixa, essa superfície é chamada de superfície diretora. Tá? Então ela vai agora se deslocar, né, em relação a uma determinada superfície fixa. Essa superfície é chamada superfície diretora. E se a linha diretriz D for uma linha poligonal, tá, convexa, a BCDE, por exemplo, né, podia ser uma outra linha poligonal convexa, não só com esses 5 vértices. Tá? Então, essa poligonal convexa ABCDE, por exemplo, de um plano alfa, se a reta geratriz G não for paralela ao plano e não estiver contida no plano, e se as retas paralelas à geratriz tiverem um ponto comum com a diretriz, então a superfície é chamada de superfície prismática convexa indefinida. Tá? Então aqui, ó, eu tenho a geratriz, tá? E eu tenho aqui a superfície, né? A linha poligonal ABCDE. Tá? Essa linha poligonal vai formar um polígono, e ele está contido dentro desse plano aqui. Tá? Então essa linha poligonal é a diretriz é essa linha poligonal aqui fechada, e a superfície diretora é esse polígono aqui. Tá? Então a superfície que vai ser gerada aqui é chamada superfície prismática convexa indefinida. Tá? Que a superfície vai estar em volta de todo esse polígono aqui. E é infinito para cima e infinito para baixo, por isso que ela é indefinida. Tá? E chamamos de prisma convexo indefinido ao conjunto de todos os pontos pertencentes às retas paralelas à geratriz e que tem um ponto comum com o polígono ABCDE. Então, agora, em vez de considerar só as geratrizes que estão em volta do polígono, considerar também as geratrizes que têm ponto em comum com o polígono lá dentro, então nós temos um prisma convexo indefinido. Tá? Barbadinho. Tá? Então, a aresta da superfície prismática é uma geratriz que passa por um vértice da linha poligonal. Agora vamos às umas definições aqui. Então, a aresta da superfície prismática é uma geratriz que passa por um vértice da linha poligonal. Tá? Faces são as porções do plano limitadas por duas arestas consecutivas. Tá? Diedros da superfície prismática são os ângulos diedros formados por duas faces adjacentes. Podemos ainda dizer que prisma indefinido é o conjunto de pontos do espaço limitados por uma superfície prismática fechada. Uma outra maneira de dizer o que é um prisma indefinido. Tá? Secção plana de um prisma indefinido é todo polígono determinado pela intersecção desse prisma com um plano que intercepte todas as suas arestas. Tá? As secções planas paralelas de um prisma indefinido são iguais, pois são polígonos de lados e ângulos iguais. Tá? Então, secção reta de um prisma indefinido é a secção plana determinada por um plano perpendicular a todas as suas arestas. Veja que agora vem essas definições, estão lembrando que a gente estudou sobre, né, nas aulas anteriores. Tá? Então veja aqui, ó,
Tá? Eu tenho a aresta da superfície prismática e a geratriz que passa por um vértice. Então aqui tem o vértice B, ó, isso aqui é uma aresta, aqui tem o vértice A, isso aqui é uma aresta, aqui tem o vértice E, tem uma aresta, lá no vértice D passa aquela aresta lá atrás, e assim por diante. Tá? Faces são as porções do plano limitada por duas arestas consecutivas. Então eu tenho aqui a aresta que passa no ponto A, no vértice A, e a aresta que passa no vértice B. Tá? Então essa porção do plano que está aqui é uma face. Tá? Diedros da superfície primática são ângulos diedros formados por duas faces adjacentes. Então aqui eu tenho uma face limitada pela aresta que passa no A e no B, e aqui eu tenho outra face limitada pela aresta que passa no ponto E e no ponto A. Então essas duas arestas formam um diedro, tá? Barbadinha. Exceção plana de um prisma indefinido é todo polígono determinado pela interseção desse prisma com um plano de intersecto de todas as suas arestas. No caso, esse polígono aqui, né, é uma secção plana. E se a secção for reta, né, então a secção vai formar um ângulo de 90 graus com todas as suas arestas. Barbadinha. Então, para encerrar, ó, já adiantando as próximas aulas, uma maneira de definir prisma é a porção do prisma indefinido compreendida entre duas secções planas paralelas. Então, se eu tiver aqui duas secções, por exemplo, eu tenho essa secção formada por esse polígono, ABCD, e outra secção mais acima, com polígono, né, claro, igual a esse aqui. Então, toda essa porção, né, compreendida entre essas duas secções é um prisma. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o like, deixe seu comentário e divulgue para os colegas nossas aulas. Então, quando nós estudarmos mais especificamente o prisma, nós vamos ver com mais detalhe, né, isso aqui que a gente falou agora.